também da RuPaul. Ai, eu vou começar a contar a história de RuPaul. Não é esse o objetivo do programa. Olá, seja bem-vindo ao Bom Cia Review. O Bom Cia Review são episódios em que fazemos análise de alguma obra audiovisual, podendo ser uma série, filme ou videoclipe. Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Luana e no episódio de hoje faremos a análise do documentário Paris is Burning, da diretora Ginny Livingston. Lançado nos anos 90, o filme retrata a cena drag queen e transgênero nos anos 80, em Nova York, sendo considerado um clássico moderno. Algumas curiosidades sobre o documentário é que em 2003, o jornal The New York Times relatou que mais de uma década depois de seu lançamento, Paris is Burning ainda era uma ferramenta de referência para pessoas LGBT+, além de matéria de estudo para acadêmicos e estudantes examinarem questões de raça, classe e gênero. Em dezembro de 2016, a obra foi adicionada ao Registro Nacional de Filmes, mantido pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, por ser considerado cultural, histórica ou esteticamente significativo para a cultura e história norte-americana. O documentário também foi uma grande inspiração para a criação da série Pose, de 2018, que mostra uma história ficcional da cultura dos bailes de Nova York nos anos 80 e 90. Você quer começar? Tá mais fresco pra você. O que eu posso falar de sem spoiler? Então, por mais que ele foi gravado aí na década de 80, tem os granuladozinhos, né, a tela pequenininha, bem típico dessas coisas antigas, assim, mas eu achei muito recente o documentário. Se tivesse falado assim, foi gravado há, sei lá, 15 anos atrás só. Pra mim eu acreditava, porque não sei, deu a sensação de que é uma coisa muito recente, não uma coisa que foi gravada e feita há mais de 35 anos atrás. E é igual uma das curiosidades que eu li que foi inspiração pra série Pose. Eu sou apaixonadíssima pela série Pose, então eu assisti o documentário inteiro com muita vontade de rever. E eu vi, assim, o quão fiel foi a série, que eles realmente fizeram tudo muito fiel àquela época, vendo o documentário, né. Ah, não sei, eu sei lá, eu gosto muito desse tipo de essa história, dessa parte cultural. É uma coisa que eu me apaixonei muito quando eu vi Pose e depois eu acabei indo pesquisar mais. A cultura de ballroom é uma coisa muito interessante de entender, de ler, de assistir sobre, e eu fiquei extremamente apaixonada por esse documentário. Eu gostei muito de todas as entrevistas que tem, das pessoas que eles entrevistaram no documentário. Todo mundo fala de um jeito tão eloquente e com uma dicção tão boa. E a certo momento até parecia que era roteirizado de tão bem que todos eles falavam nas entrevistas. Então eu fiquei simplesmente muito apaixonada. Eu acho que, além de pessoas que já assistiram Pose, RuPaul's Drag Race também, todo mundo que é muito fã, acaba chegando em Paris is Burning. E pra mim, o que eu posso falar, sem spoiler, é que esse filme, ele é um dicionário dessa cultura de ballroom e também da cultura drag queen. Você entende muito do que tá no próprio programa da RuPaul, ali, foi inspirado mesmo no documentário. É muito fácil você, mesmo que você não seja uma pessoa LGBT, assistindo esse documentário, ele te fisga de um jeito, logo assim nas primeiras cenas. E quanto mais eles vão explicando as categorias do ballroom, as características do evento, quanto mais pessoas eles vão mostrando, você se sente tão ali parte dessa comunidade também, que quando chega no final, assim, que eles dão uma certa notícia, você fica destruído. Eu cheguei nesse documentário porque eu assistia RuPaul's Drag Race, todo mundo falava que tem que assistir Paris is Burning, é o dicionário drag queen. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse documentário, eu chorei muito. É um misto de emoções pra mim. Nessa segunda vez, eu assisti já com mais calma, digamos, apreciando melhor tudo que é mostrado, assim, que na primeira vez era tudo muito novidade, assim, pra mim, ver, né, a cena mesmo
dos anos 80, mostrada no documentário, que você ouvir falar dos anos 80 em Nova York, na boca de outros diretores, de outros cineastas, das pessoas falando na entrevista, é diferente do que você vê realmente num documentário. Mas enfim, é isso. Tipo, se você tem um mínimo de curiosidade sobre drag queens, a cena ballroom, esse filme é feito para você. Ele realmente é um dicionário sobre esse mundo, mas ele também te coloca ao lado dessas pessoas que fazem parte dessa cena, e é impossível você não se identificar, não querer acolher essas pessoas, não querer também ajudar de alguma forma a comunidade. Acho que é isso. Você falou tão É. bem. Tô Ai, quase falando assim: obrigada. "Luana, fala o episódio inteiro, por favor". Tá, a gente tá agora na parte com spoilers. Mari, começa que, enfim, tá fresco pra você. Eu acho que é muito aquilo que você falou na parte sem spoiler de que é um dicionário. Eu comecei o documentário, eu não pesquisei nada sobre ele antes de assistir. Eu só peguei recomendação da Luana, falou assim: "A gente vai fazer um review sobre esse documentário". Eu falei assim: "Beleza". Li assim bem por cima, o pôster já tinha entregado que já ia falar sobre esse cenário, né, dos anos 80 e 90 da comunidade LGBT. Só que eu não sabia que ia ser literalmente um dicionário. E eu achei muito genial, porque por mais que pessoas que assistem, né, conteúdos dessa parte de drag igual o RuPaul Drag Race, que eu já assisti alguns episódios, Pose, ou alguns outros tipos de conteúdo que tem, a gente acaba absorvendo esses vocabulários, só que ver a explicação fez muito mais sentido. Eu adorei a parte que eles, explicaram, o conceito de casa, né, de house. E a gente tem duas figuras, 2 pessoas explicando o conceito e a definição de casa de jeitos diferentes. A gente tem uma mãe que, né, uma mother que explica a casa como algo acolhedor e que tá ali, né, para os filhos e tals. E tem a outra que diz que é basicamente uma gangue de gays para dançar e brigar nos ballrooms. Então, eu achei isso muito engraçado. A gente teve 2 definições, assim, de casa e que as 2 encaixam muito bem e elas coexistem entre elas, assim. Isso é muito bom, porque vendo essa segunda vez, eu fiquei assim, meu Deus, é muito isso. Porque isso Uhum, de casa que você achou interessante o conceito, quanto mais RuPaul você vai assistindo, mais você vai sabendo esses conceitos também. E aí, quando uma falou, tipo, ai, uma casa, né? Você tem a mãe, que é tipo a matriarca, meio que a mais velha, que comanda a casa toda. E você tem também o sobrenome, né? Se você entra pra uma uhum. casa, você herda Eu acho isso tão foda, meu Deus. E Eu aí, acho isso muito tipo, máximo. tem uma que fala: "Ah, a gente vai cuidar de você, porque a pessoa LGBT ela vai ser tirada fora de casa, ela vai ser expulsa, a gente acolhe, a gente vira aí mesmo uma família, a gente se junta, a gente forma uma família para quem não tem". E isso também é muito mostrado em RuPaul, tipo, tem muita drag queen que chega falando: "Eu te perdi tudo, fui acolhida na cena drag, devo tudo à minha mãe". Tem, tipo, já vi várias finais de RuPaul's Drag Race que na plateia não tá a mãe e o pai da família de sangue, tá a mãe drag queen ali, porque aquela pessoa que salvou a pessoa que tá lá no palco. Mas também isso de, tipo, uma casa é um monte de. É um clubinho de drags que vão brigar na ballroom, também tem RuPaul. Porque daí tem competição entre irmãs. Às vezes, uma temporada chega uma da casa e na outra chega outra irmã, daí fica assim: ah, mas a sua irmã fazia melhor. Ah, a sua irmã era assim, assim, assada nessa temporada. Por que, que você não é igual a ela? Então é muito real essas coisas. Isso aí de herdar o nome, eu acho genial. E, por exemplo, em Pose tem isso, até quando elas mudam
o nome da casa, todo mundo muda o sobrenome. Ai, foda, muito bom. E eu amo o nome das casas, porque é sempre uns Sim, nomes muito bons de falar, assim, parece uma palavra esquisita, mas quando você vai falar é muito bom. La Beija. Cara, que nome bom de falar. extravaganza. Nossa, a Extravaganza, ela é assim, tipo, sei lá, top 5 família royal, família real Uhum. da cena, sabe? E aí os outros conceitos, e tinha conceitos que eles explicaram que eu não entendia nos mínimos detalhes, igual, por exemplo, acho que é mopping, né, que é literalmente roubar, quando um deles explicando o que é mopping, tentando não falar que era literalmente roubar, foi muito engraçado. Depois o outro explicando, né, que você consegue ver, na cara da pessoa que tá ali, né, no ballroom, se a pessoa comprou aquela peça ou se ela roubou aquela peça. Essa parte também do comprar ou roubar uma peça tem abre também uma grande discussão que tem na cena drag, tinha nos anos 80 e perdura até hoje, que é aquela coisa de você ter roupas de grife, né? Uhum. Porque tem vários tipos de drag, no documentário eles falam isso também, que drag queen começou como uma arte dos homens se vestirem de mulheres para se performar como mulheres, assim como na história do teatro, homens se vestiam de mulheres também para performar as peças. E aí, o jeito mais clássico, entre aspas, é aquele que eles tentavam imitar as showgirls de Vegas, né? Com aquelas plumas, meio carnaval, sabe? O maiozinho cheio De de brilho, lantejoula. paetê, isso. E aí depois evoluiu para as que queriam ter aquela beleza mais clássica, tipo Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, performar tipo aquela feminilidade clássica e chique, meio Odete Roitman, assim. E depois, com o tempo, isso começou a se com a ascensão das modelos magérrimas, começaram as drag queens que são muito magrinhas, que querem realmente performar como modelo, mostrar mais o corpo. E, tipo, você assiste uma temporada de Drag Race, tem esses três tipos, assim, ó, pontualmente. Uhum. Só faltou as comediantes, que sempre tem uma drag comediante em RuPaul. E aí, essa questão do roubar, usar a grife e tal, tem também muita discussão, tipo, o drag é você fazer a sua roupa, é você colocar a sua Sim. criatividade, o seu talento em fazer, desde o primeiro processo, que é fazer colar um grãozinho de glitter ali, até fazer a maquiagem e o cabelo e ir pro palco performar. Enquanto tem outras que é mais, tipo, a sensação que fica, que dá muita discussão até em RuPaul, é que umas parecem que, tipo, é só fazer plástica para ficar mais bonita natural e Uhum. colocar uma roupa de grife e ficar posando de magra, né? Que tem muito disso. Aí quando vai uma drag queen que não sabe costurar, nossa, aí vem o negócio de moda, todo mundo fica assim, não, que se aquela ali que usou a cola quente ganhar, não falo por mim. Em RuPaul eles têm que costurar, eles não têm muita opção. Então, o RuPaul tem as provas de costura, mas quem não sabe costurar pode tentar se virar ali com a cola quente. E aí, sempre quando alguém da cola quente ganha, é um grande bafafá. É muito interessante ver que, tipo, essas coisas, essas características estavam lá desde os anos 80, tipo, não é nada novo, Sim. sabe? Uhum. E é muito bom também ver essa diferença entre esses, entre aspas, três tipos de drag. Óbvio que existem muito mais tipos, né, subcategorias e tal. Mas entre essas que são mais showgirls, as que gostam de performar feminilidade clássica e as que são modelos, é muito interessante ver a diferença entre cada tipo de maquiagem, o jeito de se portar também, o jeito, as referências que cada uma leva. Eu gosto muito quando tem provas no RuPaul que as drag queens elas começam a falar e usar coisas que elas carregam de referências a vida inteira e é muito bom, tipo, quando a Jinx Monsoon fez Snatch Game, que é o jogo que eles têm que imitar uma personalidade. E ela imitou
uma personagem do documentário, assim, que quase ninguém sabia o que era, porque era um negócio muito underground, e ela deixou engraçado, explodiu a cabeça de todo mundo, sabe? No começo do documentário fala a questão até uma das mães, agora eu não lembro de qual é a casa, mas que comenta, né, que se as pessoas fossem mais em bailes e usassem menos drogas, o mundo seria um lugar melhor. Os bailes, eles tinham muito isso de ajudar, né, igual falou o documentário inteiro, né, ajudar as pessoas que eram expulsas de casa, eh eu vejo muito isso em Pose também, que a ideia era tentar tirar essas pessoas, até ter menos pessoas de programa nas ruas, fazia com que as pessoas, iam para esses bailes e tivesse algum propósito de vida, né. A gente até vê algumas das trans, né, que vai atrás de ser modelo, então tem aquelas que tentam ver alguma coisa de diferente. O documentário inteiro, todo o conceito de casa, todo o conceito de ballrooms, é isso de comunidade. Por mais que uma casa fica contra a outra nas brigas e nas discussões dentro da casa, igual eles falaram várias vezes, que geralmente sempre termina em briga ou discussão, alguma coisa assim, mas é uma comunidade. E tem uma cena até do documentário onde tem várias pessoas, acho que é uma praça, tá todo mundo sentado, e aí eles perguntam de que casa que são. E cada um é uma casa diferente, então eles interagem entre si. No ball, no baile, tá ali cada um lutando pela vida para conseguir o prêmio, mas no final das contas é todo mundo uma comunidade, todo mundo se ajuda, todo mundo é muito, sei lá, é muito lindo. Eu não consegui me emocionar muito, porque eu assisti o documentário muito no olhar mais, analítico, assim, para fazer o review, né, para gravar o review para vocês. Mas eu quero ver de novo já com um olhar mais, sim, não, eu quero me emocionar mais, porque mesmo com um olhar mais analítico, assim, eu ainda me emocionei muito. Foi igual você falou, a gente acaba se apegando a às pessoas, e a gente e aí o jeito que eles falam, o jeito que eles explicam, como eles mostram, principalmente o jeito também que a diretora gravou, os ângulos, o jeito que foi gravado, você vê os mínimos detalhes, faz você sentir lá dentro. E quando chega no final, ai meu Deus do céu, que eu não esperava, eu não comecei o documentário esperando que a gente ia ter aquela notícia, eu falei assim: "Beleza, tá seguindo um lado mais explicativo, a gente não vai ter nenhuma notícia, nenhum desastre aqui". Aí a gente chega e, por mais que foi chocante, é uma coisa que a gente infelizmente acontecia com muita frequência naquela época, Não, que amiga, ainda acontece com frequência. sim, acontece com frequência, mas naquela época era pior. Cara, é que assim, a Venus era uma mulher trans. E, tipo, as Sim. pessoas trans são as que têm menos expectativa de vida no mundo. Então, isso ainda acontece. Às vezes a gente não ouve falar, mas acontece. E, tipo, numa idade jovem igual a dela, assim, é muito comum. É meio que um baque. A primeira vez que eu assisti o documentário, quando falam que a Venus morreu, dá um baque muito forte, assim. Só que é, infelizmente, uma coisa comum da comunidade. Então, também tem que ser mostrado. O foda é que, tipo, você se apega muito a todo mundo ali, então você é apegado na Venus. Você quer que, tipo, ela consiga realizar os sonhos dela, sabe? E aí, quando você ouve que ela não vai conseguir, você fica destruída. E isso acontece com todas as pessoas trans que, infelizmente, foram assassinadas nesse mundo também. Mas aí tem a parte que eles mostram a mãe dela, né, da House, falando sobre isso. Eu vi um review no Letterboxd que fala, tipo, ai, tem gente que critica o fato da Mother não expressar nenhum sentimento quando tá falando da Venus. Mas aí a pessoa fala, imagina só, ela também estava num cenário que era igual ao da Venus. Ela também era uma pessoa que estava ali lutando no mundo, dentro de uma comunidade super marginalizada. Então ela está triste que perdeu uma filha da house dela, que era uma pessoa que era próximo a ela, como ela própria fala, mas tipo, ela sabe que isso é o corre que acontece, infelizmente. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, tem o seu
entre aspas, glamour, tem o seu acolhimento, mas também ainda tem muita luta nisso. Nessa cena eu até lembrei, isso aí vai acabar sendo um spoiler pra quem não viu Pose também, porque isso aí eles falam, até nas últimas temporadas, o Raytel, que é o personagem do Billy Potter, acaba perdendo muita gente na vida dele. Então ele chega a um momento onde ele tá, qual é a palavra? Ele tá como se tivesse sentimento adormecido. Ele já tinha perdido tanta gente que era uma coisa comum. Ele até tem uma cena que ele fala que parece que os mais velhos só se encontram em funerais. Que então é um funeral atrás do outro. De toda semana era um, todo de 15 dias, uma vez por mês, era uma pessoa indo embora da comunidade LGBT. Como eu sou muito apaixonada pela série, eu assisti o documentário inteiro fazendo assim as conexões, principalmente com algumas pessoas e alguns personagens da série Pose que eram muito espelhados nas pessoas de verdades, né, que aparecem no documentário. Tem uma coisa muito legal que eu gostei, as categorias, né, que vai aparecendo de acordo com o documentário. Eu nunca imaginei que tinha tanta categoria. Em Pose, por exemplo, em Drag Race, a gente vê categorias aleatórias e diversas, assim, mas ver isso na realidade, que vão criando categoria, e você vê que uma das pessoas entrevistadas falam que a criação de várias categorias era para ser o mais inclusivo possível. Então, eles tentavam incluir todo mundo que poderia ter vontade de participar dos bailes. Já uma outra pessoa entrevistada critica um pouco a questão de quantidades exageradas de categorias e também que a interpretação, né, que tinha para as votações. Tem até uma cena de que é para desfilar homem, né? E aí o casaco do cara não era de mulher. E aí já foi desclassificado. Então, tipo, a abertura para interpretação com a quantidade de categorias acabava gerando discussões durante o baile. E essa parte da categoria também é que eles falam que, tipo, tanto o ballroom quanto essa criação de novas categorias é para fazer o máximo de pessoas possível ser vista e celebrada Uhum. por uma característica pessoal, uma característica única delas. E daí por isso que o ballroom sempre vai crescendo sua comunidade. O documentário inteiro eu percebi que o legal de ser documentário é que você entrevista várias pessoas, você vê vários pontos de vista da mesma coisa. A questão da cirurgia, né, de mudança de sexo, onde a gente tem uma que é a mãe que é mais entrevistada, que fala, né, que não faria, não aconselha, e tem um tipo de visão sobre aquilo, sobre a cirurgia de mudança de sexo. E aí depois a gente vê outras sendo entrevistada que é a meta de vida, é o sonho, quer chegar, quer conseguir, e que fez, a gente até cirurgia de mudança de sexo, e ela se sente completa, que foi a É melhor coisa que ela porque fez. é que isso da mudança de sexo tem muito ainda a questão de tanto a confusão do significado, como também como a pessoa se identifica entre Sim. travesti e transexual. Então, tem muitas pessoas que começam a fazer drag queen para se performar como uma pessoa feminina, e aí, nesse meio processo, a pessoa pode se dar conta de que ela prefere ser essa pessoa travesti e começa a performar isso mais para sua vida pessoal. E tem pessoas que usam a drag queen como uma arte, mas depois percebem que se consideram mais uma pessoa feminina do que masculina e optam por ser uma pessoa transexual. Na época, essa linha entre o travesti e o transexual ela era bem tênue, né? Por isso que tem muito, por isso que ela fala muito, por isso que eu não recomendo que façam a cirurgia, porque você pode se arrepender. Provavelmente ela tá falando mais das pessoas que vão mais pro lado do travesti. E também nem toda pessoa transexual necessariamente precisa fazer a cirurgia de redesignação sexual se ela não quiser, se ela estiver bem com o seu corpo. Então, essa linha entre fazer ou não, ela é super tênue, vai de pessoa para pessoa, enfim.
Pra mim, a percepção que eu tenho é que ela estava falando mais das pessoas que vão pro lado das travestis. Entretanto, também temos transexuais no filme, né? Que mostram que, apesar delas participarem dos ballrooms, elas consideram pessoas femininas. Por muito tempo, não podia pessoas transexuais em RuPaul's Drag Race. Demorou muito. E foi por muita pressão da comunidade, inclusive. Não sabia não. Porque, nossa, foi babado isso. Se eu não me engano, hoje em dia temos duas, até as temporadas que eu vi, temos duas mulheres transexuais que foram ganhadoras do programa. Teve uma que, inclusive, participou da segunda temporada, a Sonic, se eu não me engano. Ela participou ainda como uma pessoa masculina que fazia drag queen, e depois ela voltou depois de ter feito a transição. E ela arrasou. Foi ótimo. E também a gente teve qual que é o nome dela? Dela não, dele, que foi um trans masculino. A God Mick é um homem trans que faz drag, que também participou de Drag Hum, Race. Isso da inserção de pessoas transgênero no programa foi tanto uma pressão da própria comunidade LGBT, porque já uhum, falaram, nos ballrooms tem, porque não pode ter no sim. programa, mas também gerou polêmica com o público, né? Aí começou a bafafar, que não faz, não Sim, sei o é. quê, enfim. Uhum, Depois que o programa começou a aceitar pessoas trans, no começo do programa tem aquela abertura icônica da RuPaul uhum, vestida de piloto. A frase que ela falava é May the best woman win, que é a uhum. melhor mulher vença. E hoje em dia que a melhor queen vença, se referindo mais ao termo de drag queen e não ao gênero. Uhum. Enfim, essa fala do documentário eu não acho errada. Tem muitas questões a serem consideradas também, vai de cada pessoa. O documentário inteiro ele mostra as explicações dos termos e do que é o cenário de pontos de vista diferentes. A gente tem entrevista com mães de casas diferentes. Então, no documentário é óbvio que a gente ia ter opiniões divergentes sobre uma mesma coisa. Então, e é o que faz esse documentário ser bom, porque você ter também só um ponto de vista ou uma explicação de uma coisa só, igual, não serve como conhecimento. Para quem não conhece, para quem já conhece um pouco, é um conhecimento a mais, e são pontos de vista, além do ponto de vista da época, muita coisa perdura até hoje. Um dos pontos altos para mim do documentário não foi nem entender a explicação, a definição dos termos que eu escuto às vezes, até mesmo online, que para quem gosta desse assunto acaba sendo rodeada por esse tipo de coisa nas redes sociais, e em outros programas, alguma coisa assim. Mas foi essa questão das opiniões mesmo, ver os pontos de vista, ver as crianças falando, os mais velhos. Eu vou começar a indicar esse documentário agora. Obrigada, Luana. Eu sou muito apaixonada por ele. Inclusive, tem uma coisa bem interessante de RuPaul's Drag Race hoje em dia, que já teve um homem hétero que participou do programa. Eu acho que foi uma temporada que eu assisti. Eu não assisti todas as temporadas de RuPaul, mas eu lembro dessa temporada que tinha. RuPaul foi um dos primeiros contatos que eu tive com a comunidade drag, assim. Então, na minha cabeça, pouco desenvolvida, drag geralmente era homens gays que faziam. E aí, quando eu assisti essa temporada que tinha um homem hétero, eu falei assim: gente, calma aí, explica isso aqui pra mim. E aí depois, né, com o tempo a gente vai consumindo outras coisas e vai vendo, né, outros lados assim. O homem hétero também consegue quando ele abraça o seu lado feminino, sabe? Você falou do negócio que o seu primeiro contato com a cena drag queen foi com o RuPaul. A Uhum. primeira vez que eu vi uma drag queen foi assistindo Pra Ser Nossa com a Vera Verão. Como fala, sua sirigaita? Bicha não! E era o meu personagem favorito desde criança, assim. E aí, quando eu soube, assim, foi 2014, 2015, mais ou menos, que eu soube da existência do programa da RuPaul e soube quem era a RuPaul, eu fiquei mais fascinada ainda, porque eu adorava a Vera Verão.
esse cenário, ele sempre me cativou muito, ele sempre foi muito chamativo pra mim. Então, eu adoro saber mais coisas, acompanhar mais drag queens, enfim. Acho que pra encerrar, Paris is Burning é um documentário também que as pessoas que têm preconceito deveriam assistir, porque ele mostra a essência da comunidade LGBT, da comunidade ballroom, que é o que as pessoas mesmo falam, que é criar essa comunidade, é acolher. Eu acho que é muito bonito o quão mais marginalizadas as pessoas são, o quanto mais elas sofrem, mais elas conseguem criar laços que mudam a vida delas, que podem salvar a vida delas. E que o quão esse laço é tão forte a ponto de criar uma comunidade tão unida e tão bonita mesmo quanto a comunidade LGBT. Sim. Eu acho que é uma das poucas ou únicas comunidades que eles abraçam sem ver muito histórico, assim. Eles até falam no documentário que as pessoas iam atrás das mães das casas para procurar um lugar para ficar, e eles abraçavam. Então, é tudo muito lindo, assim, de ver. É igual isso que você falou. Todo mundo tinha que assistir esse documentário. Porque eles explicam de um jeito muito mastigável até. Muito simples e fácil de entender. Você vê que é uma coisa boa a comunidade. Então, pra que o preconceito? Todo mundo tinha que assistir. Era uma coisa que esse documentário tinha que ser mais falado e mais espalhado. Eu fiquei até triste até de eu não sabia da existência. Eu fiquei sabendo da existência desse documentário pela Luana. Vamos recomendar para todo mundo que nunca viu. Só uma pergunta pra gente encerrar. Qual foi o conceito que eles explicaram que você mais gostou? Foi Shade e junto com Shade foi leitura. Qual era? Eu não lembro do inglês. Eu acho que é leitura e Reading. Shade. É reading, é. Because reading is what? Fundamental. Que meio que casa os dois, né? Os dois conceitos, é só um pouquinho acima do outro, assim. E era uma coisa que eu não sabia da existência, assim, da explicação e que tinha um termo para isso. Então, eu acho que. O meu favorito é o voguing, porque o voguing eu sempre achei que fosse só um passo de dança, sabe? Mas aí quando eles Uhum. falam que é tipo uma briga sem palavras, Uhum. é muito bom. E tem o que Sim, fala, eu vou me maquiando, ele vai fazendo os passinhos, pegando o espelho, passando assim na cara, se maquiando, e depois ele vira o espelho pra pessoa pra ver como ela é feia. muito bom. Eu Não, e ele amo. fazendo isso em público, ali no meio da praça, um monte de gente atrás. Eu falei assim, queria muito ter essa Sim. confiança, essa coragem. E eu amo também quando eles mostram alguns pedaços de batalha de voguing, que é tipo umas três Uhum. pessoas fazendo um monte de movimento, aí você só escuta assim, não é pra tocar, não se toca, não se toca. Em nenhum momento toque nela. E aí a galera vai, deita no chão e levanta, e tá uma perna pra cima e não sei o que, e o bracinho estendido, cara, é muito bom. Inclusive, um conteúdo que eu amo muito é quando me aparece no Instagram aqueles vídeos de batalha de voguing, que as pessoas se jogam no chão. Tem um que é muito Uhum, bom, sim. que a pessoa pare um alienígena. Meu Deus do céu. Eu tenho que tentar achar esse vídeo, porque Mari, ele é perfeito. Então, notas? Eu não consigo não dar 5. Eu não consigo dar outra nota além de 5. A minha nota também é 5 estrelas. Então, a nossa média fica 5. 5. No Letterboxd, a nota do filme é de 4.5 de 5 estrelas. No IMDb tá 8.1 de 10. E no Rotten Tomatoes tem 100% de aprovação da crítica e 93% de aprovação do público. Vamos para o encerramento. Gente, não esqueçam de seguir o Bom Cia nas redes sociais. Para saber o tema dos próximos episódios, os links estão todos na descrição do vídeo. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o like,
compartilhar nas redes sociais, porque todo mundo precisa conhecer mais esse documentário, Então, pra encerrar, o que a gente fala? que é um segredo meu que vai ficar só entre a gente, é que eu sempre quis aprender voguing, mas eu tenho muito medo de cair e machucar. Amiga, uma vez eu escorreguei no banho e eu abri um espacate. Foi a pior dor que eu já senti na vida. E daí, toda vez que eu vejo uma drag queen fazendo espacate, eu sinto a mesma dor. Eu sinto um fantasma da dor. Toda vez que eu vejo voguing, eu fico assim: "Gente, as pessoas elas se jogam no chão, elas não ficam todas roxas não". E muita coragem, eu não teria essa coragem de ficar me jogando no chão. Assim, eu já não tenho idade, né? Começo com a idade que eu tenho labirintite. Então, acho que é só na próxima vida mesmo que eu vou conseguir fazer voguing. É isso, gente. Com duas É pessoas isso, aqui gente. tristes por não conseguirem Uhum. rodopiar e abrir espacate no chão, a gente encerra esse episódio. Beijinho, gente. Tchau. Beijo, tchau. Eu ia falar um negócio, mas esqueci agora, deixa quieto. Tá parecendo eu acabei de assistir um negócio e nem pra lembrar das coisas tudo pra falar. É, eu folga. A gente tem que fazer um episódio só sobre RuPaul. Nossa, meu Deus, não, não vai dar, não vai dar. Mariana, pelo amor de Deus, é muita temporada. A gente vai ficar 3 dias falando, não dá? Vai ser um episódio de 24 horas. Vai. Esse é episódio de 24 horas. Enfim,